Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Espero imensamente que sim, que esta graça poderosa de Deus possa estar gerando e produzindo em vocês frutos para a eternidade. Apóstolo Júnior Ribeiro por aqui, passando para mais um devocional, e este com o tema: uma geração de porcos e de cães. Antes, eu quero lhe fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, dê um like e deixe o seu comentário e compartilhe, pois fazendo isso, você estará nos ajudando a alcançar cada vez mais pessoas para a glória de Deus. Pois, assim diz a palavra do Senhor, que o semeador saiu a semear. E é justamente isso que nós estamos fazendo, semeando a boa e poderosa palavra do reino de Deus, para que esta palavra, uma vez sendo semeada, encontre no meio da multidão pessoas sensíveis ao evangelho do reino, e elas possam dar frutos para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero falar com vocês nesse devocional sobre cães e porcos. Uma geração que rejeita aquilo que é precioso e aquilo que é sagrado. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 6, nós encontramos justamente essa expressão de cães e de porcos, ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a pergunta que fazemos é: o que o nosso Senhor Jesus Cristo estava querendo dizer, ensinar, liberando uma palavra como esta? Qual era a direção desta palavra para aqueles que estavam ouvindo? É bom nós sabermos que Jesus estava aqui no Sermão do Monte. E ele estava liberando esse sermão para muitas pessoas. E neste sermão, que começa no capítulo de número 5 de Mateus, ele está instruindo a multidão acerca do viver o reino de Deus, acerca do que é de fato ser um discípulo de Jesus. Ele vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. Ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Ele vai falar sobre os juramentos. Ele vai falar sobre adultério. Ele vai falar sobre o divórcio. Ele vai falar sobre o amor aos inimigos. Ele vai falar sobre a vingança. Ele vai falar sobre a oração. E ele está aqui terminando o seu discurso do Sermão do Monte para uma grande multidão. E dentre essa multidão, ele diz que tinha porcos e cães, homens e mulheres que não iriam dar valor a nada daquilo que ele estava ensinando, homens e mulheres que não iam trazer uma resposta ao ensinamento dos céus para a terra, homens e mulheres que não ia permitir que esse ensinamento divino se conectasse com os seus corações. Então, nós já temos aqui uma luz do que significa ser cães e porcos. Aprendemos então que cães e porcos são pessoas. Aprendemos também que o sagrado e o precioso é a boa semente do reino, é o ensinamento precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lançado para as multidões, lançado para as pessoas, e que aquelas pessoas, como porcos e cães, iriam rejeitar todo aquele ensinamento precioso. Esses porcos e cães aqui são pessoas que resistem, são pessoas que reagem contrário ao ensinamento, são pessoas ríspidas, são pessoas que desprezam, são pessoas que renunciam à mensagem do reino e decidem não seguir a Cristo e nem aos seus ensinamentos. É claro que não tem como nós sabermos quem são os cães e os porcos antes de nós lançarmos aquilo que é santo, ou antes de nós lançarmos aquilo que é precioso. Uma vez que nós lançamos o que é santo e o que é precioso,
nós iremos ter uma contrapartida comportamental daqueles que aceitam, daqueles que são discípulos, daqueles que se inclinam para obedecer a palavra e daqueles que serão ríspidos, daqueles que serão rígidos, daqueles que trarão na nossa direção resistências e até irão desejar nos atacar e nos atirar pedras. É importante dizer que Jesus usa esses animais aqui para nos ensinar, para nos mostrar que existem pessoas que não vão aceitar o evangelho do reino de Deus. Jesus usa animais aqui, como também em outros lugares, para representar as características espirituais e o caráter de certas pessoas. Do mesmo modo, ele chamou Herodes de raposa, Lucas 13, 32. Ele também chamou os fariseus de serpentes e raça de víboras, Mateus 23, 33. Porém, ele chamou os seus seguidores de discípulos e de ovelhas. É necessário sabermos que existem cães espirituais desse mundo, existem porcos espirituais desse mundo, que irão cobiçar e desejar aquilo que não tem nada a ver com aquilo que é sagrado e com aquilo que é precioso. Pessoas que simplesmente não apreciam o valor das coisas espirituais. Jesus está dizendo que não se deve forçar o evangelho sobre tais pessoas. Por mais que nós queiramos, amamos e desejamos guiar pessoas ao pleno caminho da verdade, nos caminhos do Senhor, nós não podemos obrigar pessoas a obedecer a Deus. Jesus usou uma linguagem pesada, porém clara, para falar do mesmo modo e do mesmo assunto quando ele enviou os apóstolos para pregar em Mateus 10, 14. Ele diz: se alguém não vos receber e nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Hoje, nós precisamos fazer a mesma coisa quando nós ensinamos o evangelho. Aqueles que estão famintos e sedentos de justiça, de amor, de verdade, aqueles que estão sedentos por uma porta aberta celestial, essas pessoas irão receber a boa semente, irão se inclinar à palavra de Deus, irão se converter e se transformar pelo poder do evangelho, e o Senhor vai trabalhar no coração dessas pessoas. Porém, vão existir aquelas pessoas que simplesmente irão rejeitar a palavra da salvação, simplesmente irão rejeitar a palavra da eternidade. Os porcos e os cães, naquela época e naquele contexto antigo, eles eram considerados animais impuros, sem capacidade alguma de apreciar objetos de valor. Porcos, como característica típica, se nutriam daquilo que era vil, daquilo que não era precioso, daquilo que era desprezado. Os cães também, eles eram carniceiros e capazes até mesmo de se alimentar de sangue humano. É dentro dessa contextualização, dentro dessa imagem, que o Senhor Jesus libera essa palavra. E a imagem seria eficaz, indiscutível, para o ouvinte do Antigo Oriente. E também se aplica a nós nesses dias. A questão é saber o que significa esse versículo dentro desse contexto. Talvez signifique não a correção, Mateus 7, de 1 a 5, não a correção daqueles que se mostrassem indispostos ou indispostos a ouvir e acatar a palavra de Deus, mas apenas dar a essas pessoas o que elas desejam sobre aquilo que lhe era oferecido, como Deus sempre fez. Mateus 7, de 7 a 11. Neste caso, o texto retorna às ideias de doação e reciprocidade que aparece no versículo 12 de Mateus capítulo 7. Assim,
Em tudo faça aos outros o que vocês querem que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. A palavra foi lançada, o ensinamento foi dado, e dentro desse contexto geral, o Senhor Jesus iria saber, pelo comportamento e a reciprocidade, quem iria retornar para ele como uma ovelha e como um discípulo. E Apocalipse 22:15 diz que de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a justiça. Quem é você nessa geração? Ovelha? Discípulo? Ou porcos e cães? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que o seu coração se incline para o Senhor neste momento e nesta hora. E que ele possa ser sensível a ouvir a voz do Espírito Santo que diz: aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Beijo no coração. Até uma próxima.